E a grande notícia da quinta-feira, notícia? Dá para chamar de notícia? Será que houve de fato algo que pudesse transformar isso em notícia? Gente, o Corinthians desistiu de contratar o Gabriel Barbosa, o Gabigol do Flamengo. Nossa, que surpresa, né? Que coisa impressionante. Vamos falar sobre essa quase peça de humor nesse vídeo que tem o patrocínio do Futebol Interativo. No Futebol Interativo, você que quer trabalhar com futebol pode estudar para ser analista de desempenho, função cada vez mais exigida pelos clubes de futebol e muito importante, é o cara que analisa o mercado, os jogadores e pinça nesse mercado boas oportunidades de negócios quando o cara é bom. E o cara que estuda no futebol interativo, ele vai se dar bem, é claro, que vai ter uma boa formação, como terá se por acaso se preparar para a gestão esportiva, algo também fundamental nesse mercado do futebol, ou trabalhando com jornalismo, para lidar com notícias, para lidar com comunicação, com assessoria de imprensa de clubes de futebol, e você pode fazer um estágio num clube, isso mesmo, por intermédio do Futebol Interativo. Entre em contato com os amigos do Futebol Interativo, não deixe de falar, olha, eu cheguei aqui, faço contato com vocês depois de ver o vídeo lá no canal do Mauro César. Você vai ganhar um desconto, com toda certeza. Contato pelo link na descrição do vídeo ou pelo QR Code que você está vendo aí na tela. Futebol Interativo vai te encaminhar para uma carreira no futebol. Muito bem, então o Corinthians desistiu do Gabigol, recuou e tal. Comunicamos aqui, compartilhamos com você a informação agora, há 2 dias, que o Corinthians não tinha feito proposta nenhuma para o Flamengo até aquele momento, apesar de toda aquela falação, posse do presidente, declarações de dirigentes e tudo mais, mas não fez proposta, não havia feito proposta, não fez proposta. Acho impressionante como o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, permitiu que o Corinthians ficasse nas manchetes, tentando demonstrar uma certa grandiosidade que o clube tem, mas a parte financeira hoje não tem. O que é um absurdo. O Corinthians tinha que estar sempre lá no topo. O Corinthians tem que estar no topo, entre os times bem geridos, faturando alto e contratando grandes jogadores. Não está assim por conta de gestões ruins, que acumularam dívidas, o problema do estádio e tudo mais, né? E o novo presidente surfou numa onda bacana, né? Não, o Gabigol, vamos trazer. O torcedor, tadinho do torcedor do Corinthians, ingênuo, acreditou. Se empolgou, vamos tirar o Gabigol do Flamengo, pode até contratar para o ano que vem, em 2025, se ele não renovar contrato com o Flamengo, fica livre, no meio do ano pode fazer um pré-contrato. Agora, não tinha a menor condição, só se oferecesse algum jogador. Como eu falei até no vídeo anterior, que você pode acessar aqui em cima, se o Flamengo aceitasse para evitar uma saída do Gabriel no meio do ano, né, fechando o contrato no meio do ano e saindo no final de 2024, na verdade, aceitasse os jogadores em troca. E aí o único com valor de mercado ali seria o Yuri Alberto. Não significa, repito, que um deva ser trocado pelo outro, que tem o mesmo peso do mercado. Não é isso. Mas seria uma maneira do Flamengo aceitar 1 ou 2 jogadores ou algum dinheiro que o Corinthians um dia pudesse pagar, um dia, né? Para minimizar um prejuízo que seria a saída do Gabriel ao final do seu contrato, caso não renove, sem receber nada em troca. Embora o Gabriel já se pagou, né? Com tudo que ele fez pelo Flamengo, já se pagou, já deu retorno financeiro, técnico, sem dúvida alguma. A péssima temporada de 2023 não pode ser esquecida, mas o que ele fez antes também não. Evidente que não. Então o Corinthians está fora. O Corinthians não vai contratar mais o Gabriel. Nunca esteve próximo de contratar. Porque não tem dinheiro para isso. Repito, só se oferecesse ao Flamengo um pacote de jogadores que o Corinthians não tem no seu elenco, atraentes a ponto do Flamengo falar, bem, para perder o Gabriel daqui a pouco sem nada, eu pego 2, 3 caras aqui, um dinheiro que o Corinthians um dia possa pagar e vamos em frente. Né? Por exemplo, o Corinthians no meio do ano recebe o dinheiro da venda do Moscardo, que vai para o PSG. E agora tem um problema no pé, faz uma cirurgia, adiaram. Digamos que o Corinthians fizesse, olha, eu te dou, Yuri Alberto, eu te dou tantos milhões de euros que vai sair. Esse dinheiro vai sair lá do PSG, vai direto para o Flamengo. Poderia ser uma proposta, correto? Uma proposta. Se bem que não sabemos nem como é que é a situação exata do Yuri Alberto, Zenit, Corinthians, quem é dono de quanto por cento do passe, enfim, dos direitos federativos, aliás. O fato é, durante todos esses dias, na virada do ano, se falou sobre algo que nunca existiu, que seria uma possibilidade do Corinthians contratar o Gabriel agora. Não tem como. Pro ano que vem pode ser, porque qualquer dirigente de grande clube pode prometer um salário, mesmo que tenha dificuldade para pagar, mesmo que acabe atrasando, para qualquer jogador. Então, como o Gabriel, no meio do ano, poderá assinar pré-contrato, e se ele não renovar com o Flamengo, ele fica livre no final do ano que vem, ele pode fazer uma pedida pesada. O Corinthians, se tiver a fim de se meter nessa aventura, pode até contratá-lo, como qualquer outro clube pode fazê-lo. Como o Bahia acaba de fazer com o Everton Ribeiro, que não renovou com o Flamengo. Contratou sem pagar multa rescisória. Ok, segue o meio-campista para a equipe lá de Salvador. Mas em momento algum houve possibilidade real de uma contratação do Gabriel pelo Corinthians, porque o Corinthians não tem dinheiro.
O Corinthians está endividado, o Corinthians não tem que pensar em Gabriel, o Corinthians não tem que pensar em contratações, tem que arrumar a sua casa, arrumar suas finanças. Não é possível que um clube desse tamanho continue vivendo dessa maneira e parte da mídia alimentando esses devaneios, não cobrando dos dirigentes anteriores e dos novos agora que façam aquilo que tem que ser feito. Não é igualzinho ao Flamengo, mas na linha do que fez o Flamengo, na linha do que fez o Palmeiras. Com mecenato ou com sem mecenato, mas trabalharam para isso. Não se deixe levar pelas falácias de quem diz: ah, o Flamengo fez isso porque teve ajuda disso, que teve porcaria de ajuda nenhuma. O Flamengo correu atrás, arrumou patrocinadores, buscou que não era patrocinador estatal, depois teve o patrocínio da Caixa Econômica em 2013, quando todos os clubes quase do Brasil tinham, não foi só o Flamengo. Então o Flamengo arrumou patrocinadores, priorizou o pagamento de dívidas, abriu mão de jogadores caros, abriu mão de técnico que era mais caro, trabalhou com jogadores de uma qualidade um pouquinho melhor, alguns que eram o refúgio de outros times que não queriam mais, do próprio Corinthians, ou eram jogadores emprestados. Ao final do empréstimo não ficava com o jogador porque não podia pagar, aquilo que o clube detentor dos direitos federativos pedia. O Flamengo fez o trabalho dele direitinho ali, se organizou, está nessa crista da onda agora. E o Palmeiras também. Paulo Nobre ajudou muito, mas o clube se reestruturou. O Palmeiras trabalhou sério, quase caiu em 2014, mas de 15 em diante é um ciclo de vitórias, quase todo ano o time é campeão. O Flamengo também teve momentos ruins, né? Passou perto de zona de rebaixamento e tudo mais. Mas depois que se acertou, começou no ciclo de vitórias. E mesmo sem ganhar nada em 2023, com uma péssima gestão do futebol, o Flamengo conseguiu em 2023 faturar mais do que antes. Vai bater aí mais de 1 bilhão, 200, 1 bilhão, 300. É impressionante. Imagina se fosse campeão. Então o Corinthians tem potencial para fazer algo muito próximo, muito parecido, mas primeiro tem que arrumar a casa. E não é contratando jogadores caros e midiáticos que você vai arrumar a casa. Ah, mas tem o risco de rebaixamento. Gente, risco de rebaixamento o Corinthians correu mesmo nessa temporada 2023, no Campeonato Brasileiro passado, mesmo com um time que era um dos mais caros do Brasil, sabia? Esse elenco do Corinthians que foi desfeito ao final de 2023, ele era um dos mais caros elencos do país. Folha de pagamento alto e quase caiu, mas flertou com o rebaixamento, só escapou mesmo nas últimas rodadas. Aquela vitória sobre o Vasco no Rio foi o que deu a tranquilidade à torcida corintiana. Então do que adianta isso? É melhor você trabalhar com orçamento mais enxuto, jogadores aguerridos que comprem a briga, que você brigue para ficar na Série A, mas que você arrume a casa em 1, 2, 3 anos e você arruma a casa. A cada ano você vai dando um salto, vai melhorando. Reduz dívida, aumenta o faturamento com um trabalho bem feito no marketing, na parte comercial, sócio-torcedor e etc. Pede ajuda da torcida. Cara, você acha que a torcida do Corinthians não vai abraçar o clube, não vai ajudar numa situação dessa? Não tem a menor dúvida de que ajudaria. É só jogar limpo, ser transparente. Gente, estamos ferrados, vamos aqui arrumar a casa. Não vamos ter um grande time agora, mas teremos no futuro. Ajude o Corinthians, vá aos jogos, compre os produtos, apoie. O Flamengo tinha até o movimento de pagamento de DARF. E torcedores pagavam DARFs para abater pouco a pouco a dívida do clube. Tudo isso e algo mais o Corinthians pode fazer. E não é contratando o Gabriel que vai resolver. Nunca houve essa possibilidade na prática, a gente sabe disso. E durante um bom tempo, o mais absurdo, o Corinthians ficou nas manchetes de uma maneira positiva, como se pudesse de fato contratar um jogador caro como o Gabriel, e os dirigentes do Flamengo, especialmente o Marcos Braz, que foi lá na posse do presidente Augusto Melo, permitiram isso. Porque em algum momento o Marcos Braz deveria ter chegado lá mesmo, no dia da apresentação, para o Rubens, que é o diretor de futebol, para o presidente: vem cá, vocês vão fazer proposta pelo Gabriel? Que eu estou aqui lendo toda hora que querem o Gabriel. O Gabriel é o jogador do Flamengo, tem contrato em vigor. Vocês querem o jogador? Qual a proposta de vocês? A proposta é essa aqui: não aceitamos, ou vamos estudar. Ah, não tem proposta. Tinha que chegar o Marcos Braz, no primeiro repórter que aparecesse, que perguntasse a respeito: olha, falei com os dirigentes do Corinthians e não tem proposta. Pronto, acabou. Mas não, a informação circulou em off, tanto que eu trouxe a informação aqui no primeiro dia útil do ano. Gabigol interessa ao Corinthians, mas não tem proposta. E não foi feita nenhuma proposta de verdade, algo que fosse consistente. Então, ficou só na espuma, só no marketing. E o torcedor que acreditou nisso, lamento, começou o ano sendo iludido. E a coisa pode até piorar, hein? Do jeito que vai. Futebol interativo, faça cursos do futebol interativo entrando em contato pelo QR Code que está na tela ou pelo link na descrição desse vídeo. Você vai se preparar para uma carreira do futebol e vai ser bem legal. Sempre lembrando, volta a Live Soft Open segunda-feira, 10 da noite, aqui no canal, comigo, com o Arnaldo Ribeiro e com o Eduardo Tironi. Vamos junto, 10 da noite, segunda-feira, Live Soft Open. E os links na descrição do vídeo para o canal de corte, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo, blog do Mauro César no All Sport e também para o Usa 360, que tem os produtos do canal, canecas, camisetas, da Live Soft Open, de vários temas e muito mais. É isso, valeu e saudações!